Olá, boa noite. Paz seja com todos, Deus abençoe cada irmão. Nesta noite estou com a palavra do nosso Deus aqui, mas antes disso eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada um que está assistindo. Deus abençoe grandiosamente e que o Senhor venha derramar da graça dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Então tem uma palavra do Senhor para ser compartilhado aqui. Está no livro de A Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nessas obras. Amém? A palavra do Senhor aqui tem trazido ao nosso coração nesse exato momento acerca da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, ou seja, uma benevolência de Deus para a nossa vida. Misericórdia é aquilo que merecíamos e o Senhor não nos tornou merecedores. E graça é aquilo que não merecíamos e o Senhor nos fez merecer. E aqui, graça na nossa vida, tem diversas situações que necessitamos da graça. Mas quando eu falo aqui acerca desses versículos a qual Paulo expõe aqui aos Efésios, ele disse assim: pela graça sois salvos. Ou seja, nós não fomos salvos ou não somos salvos pelos nossos méritos, pelas obras que fazemos, embora nós observamos nos dias de hoje, tem pessoas que associam, a salvação pelas obras. E a palavra do Senhor diz assim que a fé sem as obras ela é morta, da mesma forma que as obras sem a fé ela é morta, ou seja, necessitam um do outro. Mas a graça não tem nada a ver com obras. A graça é algo imerecido, que não precisamos, ou seja, não conseguiríamos ter essa graça se o próprio Deus não derramasse através do seu Filho por nós. Se Deus não usasse de benevolência através de Jesus Cristo para favorecer a nossa vida diante dele. Então o Senhor diz assim, através de Paulo: pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, por algo que você não pagou, por algo que você não se esforçou, por algo que você não teve como pagar, pela graça, ou seja, pelo meu amor, pelo meu favor, ou seja, você não merece, mas mesmo assim eu farei por você. Então, quando Paulo expressa isso assim, dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, ou seja, para nós alcançarmos essa graça, é necessário crermos que Jesus é aquele que morreu, mas que ressuscitou, que ele veio para pagar um preço pelos nossos pecados e nos fazer merecedor dessa graça. Temos que ter fé, temos que crer, temos que ter a fé suficiente, a fé que nos faz entender que ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque Paulo deixa isso bem explícito aqui, por meio da fé, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé é um dom de Deus na nossa vida. Agora, para recebermos essa graça do Senhor, era necessário que fosse trabalhada essa fé. Através de que? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos com que esta palavra
penetre dentro de nós. Aquela semente, com a parábola diz assim, né, que saiu o semeador a semear a sua semente, e ali na semeadura foi caindo a semente na beira do caminho, outra no meio dos pedregais, outra semente foi caindo em meio aos espinhos, entendeu? Em meio aos espinhos. Então, é necessário que essa fé seja trabalhada na nossa vida, porque recebemos a graça do Senhor, mas é necessário que cremos que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, ou seja, é a fé suficiente no nome de Jesus Cristo, é o que nos vai fazer merecedores dessa graça. O favor imerecido do Senhor, ou seja, algo que não merecemos, mas Cristo pagou o preço ao nosso favor, ao nosso respeito. A cédula de pecado que havia contra nós, Ele cravou lá na cruz, Ele tomou o meu e o seu lugar. E é necessário crermos nisso, é necessário crermos que Deus Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande. Devemos entender pela fé qual a maneira grandiosa que Deus nos amou, que Deus nos ama e que nos fez merecedores dessa graça. Então Paulo diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até isso provém de Deus, até a fé na nossa vida provém de Deus, até esse sentimento, até esse dom provém de Deus na nossa vida. Porque uma certa feita chegaram para Jesus e falaram, bom mestre e tal, aí Jesus refutou aquilo, né? Jesus disse assim, por que chamas a mim de bom? Bom é Deus. Porque, observe, nós como seres humanos, já que fomos nascidos, né, concebidos em pecados por causa da queda de Adão, porque antes da queda de Adão, nós éramos imagem e semelhança de Deus. Depois da queda de Adão, passamos a ser imagem e semelhança de Adão, mas em Cristo retornamos a ser imagem e semelhança de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o que foi perdido através do pecado? Essa imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós entendemos que agora, em Cristo Jesus, nós retornamos a ser imagem e semelhança de Deus pela fé, nós cremos nisso, então nós entendemos que somos merecedores disso pela graça. Nós tornamos a ser imagem e semelhança de Deus pela graça, pelo favor imerecido, porque Deus ele enviou o seu único Filho para isso, para retornar-nos o seu propósito inicial, ao seu plano inicial, que é resgatar a imagem do Senhor e a semelhança do Senhor na vida minha e na sua vida. Então Paulo diz assim, não vem das obras, observe, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem se pagarmos alguma coisa, se darmos uma cesta básica a alguém. A salvação não vem se fizermos um favor a alguém que está doente, a alguém que está no meio da rua. Isso aí é obrigação. Isso é obrigação porque isso demonstra o amor que temos um pelos outros, independente de qualquer coisa. A salvação não depende das obras, embora nós sabemos que tem pessoas que pensem dessa maneira, tem segmentos religiosos que pensam dessa maneira, que a salvação vem pelas obras. Quanto mais obras fizer, né, acha que ali será salvo? Não. E a palavra do Senhor está dizendo explicitamente aqui através de Paulo, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie disso. Entendeu? Jesus, uma certa feita, falou assim, olha, os fariseus, eles se assentam à mesa, na cadeira de Moisés, e redigem a lei. Aí Jesus diz assim, faça tudo o que eles estão dizendo para fazer, porque provém de Moisés, está na lei. Mas não façam aquilo que eles fazem, porque o que eles fazem não tem nada a ver com aquilo que eles falam.
Eles viviam uma vida em questões de obras, mandavam as pessoas realizar aquilo que estava na palavra, mas as obras deles não coincidiam com o que estava escrito na palavra, e achando-se cheios de si de que ali havia salvação para eles. De maneira nenhuma, e Jesus está explicando isso, e a palavra do Senhor está dizendo isso aqui, no versículo de número 9 do capítulo 2 de Efésios. Não vem das obras, para que ninguém se glorie disso. Eu vou fazer obra, eu vou fazer isso, vou ajudar no trabalho social. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação, porque isso é o amor que tem que ser demonstrado um para com o outro, para com a humanidade, para que o amor não se esfrie. E a palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriarão. Mas não vem pelas essas obras. Tem que fazer as obras? Tem, porque a fé é acompanhada. Aí a palavra do Senhor diz assim: mostra-me a tua fé. Aí o outro: mostra-me então as tuas obras. Aí eu digo: eu mostrarei as minhas obras pela fé. Entendeu? Eu mostrarei as minhas obras pela fé, e não a minha fé pelas obras. Entendeu? Então o versículo de número 10 diz assim: porque somos feitura sua. Sua de quem? De Deus. Somos feituras de Deus, das mãos de Deus. Fomos feitos e criados pela mão de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. As boas obras que provêm todas as dádivas de Deus na nossa vida são perfeitas. Todas as obras de Deus na nossa vida são perfeitas. Tudo aquilo que Deus fez é perfeito. E a palavra do Senhor diz: para que andemos nessas obras de perfeição. Quais são as obras de perfeição? Qual é a maior obra de perfeição? O caminho de Cristo. Se trilharmos e andarmos neste caminho, estaremos andando nessas boas obras a qual Cristo Jesus ele trilhou para nós. Então diz aqui: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não má obras, ou ruins, obras ruins. O que significa isso? Todo aquele que está em Cristo produz bons frutos, porque nós somos enxertados em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor tem chamado um alerta, que aquele que não der bom fruto é cortado, é arrancado dali, porque não produz bons frutos. Então nós devemos andar nas boas obras. Quais são as boas obras? Como é que ela se revela? Se revela em Cristo Jesus. Então deixa essa palavra aqui: a salvação vem pela graça. Vós sois salvos pela graça. Através de quem? De Cristo Jesus. A salvação é uma dádiva na nossa vida, porque Deus usou da sua graça ao nosso favor e enviou teu Filho, o seu Filho, para que ele pudesse morrer na cruz, passar o que passou ao nosso favor, né? E tem uma questão da humilhação de Cristo. Isso foi para que pudéssemos sermos participantes dessa graça. Jesus sofreu, apanhou, tomou chicotada diversas vezes, foi esbofeteado, e Isaías diz que ele era um homem desfigurado, não tinha beleza nem formosura alguma. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados, e o pecado desfigura, o pecado traz uma imagem que não tem nada a ver com Deus na vida do ser humano, e Cristo preferiu levar sobre ele tudo aquilo que era ocasionado para nós. Então Cristo pagou o preço. Eu estava até explicando a um colega hoje que ali no meio daquele povo, aonde Cristo ali ele foi levado, aonde ele foi humilhado, tinha aqueles banheiros públicos, né? E o engraçado é que eles utilizavam de uma esponja, né, para poder fazer sua limpeza, sua asepsia, né? Eles se utilizavam daquela esponja, e depois que eles usavam aquele banheiro público, era uma esponja para diversas pessoas. Aí colocava aquela esponja ali num vaso, num balde cheio de vinagre. E observe lá na cruz, quando Jesus diz assim: tenho sede, e um daqueles soldados vai e pega a lança, põe ali uma daquelas buchas que
as pessoas faziam a sua higiene pessoal, aquele banheiro público, pegava aquela espuma, ele pegou aquela espuma, botou no vinagre e levou até Cristo. A humilhação que Cristo sofreu para que a graça, para que pudéssemos sermos merecedores dessa graça. Então ali ele pega daquela esponja ali, daquela espuma, embebeda naquele vinagre, a qual utilizavam para fazer a limpeza daquela esponja a qual o povo usava o banheiro público e se limpava, fala logo em palavras mais claras, limpavam-se, né, depois de fazer suas necessidades, e ali dividiam aquela esponja, e aí pegou uma daquelas esponjas, embebedou ali no vinagre e colocou nos lábios de Cristo para que pudesse beber quando Cristo disse que tinha sede. Humilhação, preço que ele pagou para que fôssemos merecedores dessa graça. E agora eu pergunto, o que é que você tem feito para agradecer a Deus por essa graça, por esse favor imerecido? É que muitos de nós, incluindo a mim e muitos, todos, a humanidade, o que é que temos feito como a maneira de dizer: Senhor, te agradeço pela tua graça, mas o que farei eu por todos os benefícios que tem me feito, Senhor? Se eu tiver todo o dinheiro do mundo, não é suficiente para eu pagar a graça. Se eu tiver todos os carros do mundo, todas as casas, se eu tiver todos os bens, se eu tiver tantas outras coisas, é insuficiente, nunca vai poder pagar esse favor imerecido que é a graça do Senhor sobre a minha e a sua vida. O que nos resta é dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. E eu entrego a minha vida para que o Senhor cumpra os teus propósitos, que é resgatar a sua imagem e semelhança, Senhor. Então deixa essa palavra aqui. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Amém? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Se estamos aqui, se estamos vivos, se estamos aqui clamando pela nossa família, pela nossa casa, é porque é a graça do Senhor que tem nos colocado de pé, tem nos sustentado de pé. Por isso, deixa essa mensagem, guarda no teu coração, vivencia a graça do Senhor e guarda firme e forte a tua fé até combater o bom combate e encerrar a carreira. Amém? Guarda a fé, guarda a fé em Cristo Jesus que nos faz merecedores dessa graça. Amém? Deus vos abençoe. Glória a Deus.